pergunta e também agradeço aí ao professor pela grande explanação. De fato, é o ponto nevrálgico, né, desse terrível problema que se desencadeia hoje, naquele momento em que, em vez de atender a ordem de Deus, tentaram um atalho, né? Tentaram, em vez de atender rigorosamente a ordem de Deus, tentaram um atalho. É sempre um problema quando as pessoas tentam ajudar a Deus. Deus não precisa de ajuda. Deus precisa que obedeçam, que acatem as suas ordens e obedeçam a Ele estritamente. Agora, quando as pessoas partem para subterfúgios, de fato, as consequências são graves. E Deus é um Deus de justiça. É interessante que observamos no texto que Sara, logo que teve o seu desejo maior atendido, que é o filho advindo de seu ventre, ela agora descarta a egípcia, né, porque estava causando problemas. De fato, problemas maiores ainda iriam causar. E Deus também corroborou, né, Deus também concordou com essa decisão, mas Deus, que é justo, também abençoou, também atendeu, acudiu a egípcia, que no deslocamento ficou sem água, seu filho chorando, e Deus lhe mostra, inclusive, o poço, né, dá o nome lá, Rói, o Deus que vê. Então você tem a situação na qual ela parte para o deserto, Ismael, também abençoado por Deus, se torna uma nação próspera, e dessa prosperidade decorrerá posteriormente esses embates, como o pastor mesmo já ressaltou, a terra, Eretz, né? Então a terra é a grande questão. Estão disputando ali, estão lutando em torno dessa questão, que é a terra considerada a Terra Santa, a partir aquelas conceituações, né? Então você tem ali pelo menos 3 grandes religiões, as 3 maiores religiões, que têm ali interesse naquele território, tanto que ao longo da história houveram diversos embates, né, que podem ser verificados, quando você vê, por exemplo, Israel surgindo a partir de Isaac, né, depois multiplicando-se com Jacó, tornando-se o grande povo de Israel, ficando escravizado no Egito durante um bom tempo, saindo por intervenção divina, e agora adentrando por meio da poderosa mão de Deus e da orientação, né, da liderança de Josué, entrando para possuir a terra. Todas aquelas campanhas que são feitas, né, central, sul e sobe para o norte, estabelecido as tribos de Israel nos seus territórios. E agora haverão os embates com os povos que permanecem no local, porque eles novamente, não atendendo estritamente a ordem de Deus, deixou ali um remanescente de povo no lugar que vai sempre levá-los a uma corrupção, vai levá-los a uma apostasia. Então você tem embates com os povos que permaneceram no lugar, embates com povos que migraram para a região, inclusive você vai ter aí a grande questão do próprio nome Palestina, tá certo? Que é decorrente da entrada de um povo de origem de Creta, provavelmente, que emigraram, tentaram invadir primeiro o norte do Egito, sendo expelidos dali, eles partem e fundam a Pentápole, ali no litoral, atualmente, né, denominada Palestina, na faixa de Gaza. Você tem ali a Pentápole, e você também tem a Cisjordânia, então você tem ali os 2 territórios que foram concedidos, né, para a habitação desse povo chamado palestino. Mas a questão, ela permanece, ela decorre, né, ela tem o seu início e vai numa linha de continuidade, sempre com esses conflitos. Então, conflito entre Israel e esses povos locais, conflito entre Israel e grandes nações que invadem ali. Você tem ali a invasão dos assírios, que levam as 10 tribos do norte, 725, você tem depois 586, Babilônia, as 3 campanhas, que levam Judá para o cativeiro, o retorno de Judá, depois de 70 anos, restabelecimento na terra, e depois as grandes nações, conforme visto por Daniel, na sua profecia. Você terá a queda, né, da Babilônia para a Pérsia para a Macedônia, Macedônia para os romanos, e com os romanos você tem aí, avançando em 70 depois de Cristo, a invasão, né, dos romanos no território, destruição, quando Cristo disse que não ficará pedra sobre pedra, e posteriormente em 135, 136, com a grande revolta de Bar Kokhba, a entrada do imperador Adriano e a destruição total da terra, quando até o nome de Jerusalém é mudado para Aélia Capitolina, e ao território, pela primeira vez, é dado o nome de Palestina, que somente foi dado em 132 depois de Cristo,
pelo imperador Adriano, com o objetivo de eliminar, tá certo? De dissipar totalmente a história de Israel, de remover completamente da história. Então, ele proibiu que os judeus permanecessem ali. Aí foi a grande diáspora, né, de judeus pelo mundo, e a alteração do nome do lugar, tá certo? De Canaã, que era antigamente Reino de Judá, Reino de Israel, agora receberá o nome de Palestina. Então, você tem aí um nome completamente artificial, é uma forma latina do nome filisteu, que é dado agora aquele território pelo imperador Adriano, com o objetivo de apagar a história de Israel. Então, você tem aí todo esse período em que Israel é uma nação, mas não tem um território. Então, está vagando aí por outras nações, sofrendo grandes perseguições, até que já por volta próxima da Primeira Guerra Mundial, você terá grandes, terríveis perseguições, o pogrom na Rússia, você tem também no Império Austro-Húngaro grandes perseguições, e aí surge um sentimento nacionalista que vai alimentar o desejo de retorno, de novamente repovoarem a Terra Santa, tá certo? A terra de Israel, o Eretz, o território novamente. Então surgem as grandes ondas aí de nacionalismo sionista, né? E a entrada agora, a tentativa de entrada naquele território. E aí, dentro desse grande emaranhado histórico, se você observar, e aí nós fazemos isso para também alertar com relação a algumas narrativas fictícias que estão sendo levantadas por aí, estão sendo defendidas, este povo que hoje, tá certo, denominam ele como palestinos, que foi um nome dado pelo imperador Adriano, com o objetivo de apagar a história de Israel, e que se arroga hoje detentor daquele território, se analisado historicamente, eles nunca foram, de fato, detentores daquele território. Porque na época, por exemplo, em que começaram as grandes migrações de Israel para lá, o detentor do território eram os otomanos. Os otomanos que caíram na guerra para os britânicos. E os judeus que estavam comprando terras para fugir das perseguições, comprando dos otomanos para poder habitar no território que hoje é terrivelmente disputado. Então, você vê, está conectado, né, desde o princípio, né, que o pastor abordou aqui, até a história mais recente que observamos agora, mas é uma luta por território, é uma luta por autoafirmação, é uma luta por independência, por soberania. Então, acredito que o caminho mais racional a se tomar hoje é afastar certas ideologias completamente destrutivas, como, por exemplo, é a questão do Hamas, que inclusive é uma das perguntas, né? É a questão do Hamas, um grupo que não aceita nem a existência daquele povo, um grupo que na sua Constituição tem lá cláusulas onde fala acerca da destruição do Estado de Israel e que é um grupo terrorista, sim, ok? A partir das suas atitudes, isso pode ser muito bem observado, e que está sendo subsidiado por outras nações que também endossam esse desejo destrutivo em relação a Israel, somente com o afastamento desses grupos, né, de ideologia completamente obstinada e terrorista, é que pode-se pensar num acordo. Agora, como o pastor também ressaltou, não dá para pensar numa paz plena, numa paz total, porque há sempre um conflito em vista. Talvez uma convivência, talvez um armitício, tá certo? E se houver pelo menos a possibilidade de respeito a tratados, talvez um convívio. Mas eles se abraçar e viver em comunhão é algo que acredito não dá para a gente partir para essa perspectiva, porque é um conflito que de fato é insolúvel. Com relação à pergunta, Israel ainda está protegido por Deus biblicamente falando. Eu falo da perspectiva dispensacionalista, tá certo? Também endosso o arminianismo, mas como eu falei aqui, eu tenho a mente aberta para entender quais são os importantes valores do calvinismo, leio as Institutas de João Calvino, tá certo? Leio outros autores calvinistas, então eu não gosto de rótulos, não gosto de ser rotulado, de ficar preso dentro de uma caixa. Então eu entendo que nós temos que aproveitar aquilo que é inteligência dentro de diversos autores. Então eu falo numa perspectiva dispensacionalista e privilegiando uma leitura mais literal da Sagrada Escritura e não tanto alegórica, eu entendo que Israel ainda aguarda por cumprimento de promessas divinas, ok? Cumprimento de promessas com relação a território, cumprimento de promessas
a partir da perspectiva que Paulo adotou nas suas cartas, por exemplo. Cito aqui texto de Romanos 11, 23 ao 32. Paulo diz: e quanto a eles, se não continuarem na incredulidade, serão enxertados, pois Deus é capaz de enxertá-los outra vez. Afinal de contas, se você foi cortado da oliveira brava por natureza e de maneira antinatural foi enxertado na oliveira cultivada, quanto mais serão enxertados os ramos naturais na sua própria oliveira. Irmãos, não quero que ignorem este mistério, para que não se tornem presunçosos. Israel experimentou um endurecimento em parte, até que chegasse a plenitude dos gentios. Assim, todo Israel será salvo, como está escrito: virá de Sião o Redentor, que desviará de Jacó a impiedade. Então, acredito sim numa perspectiva para o futuro de cumprimento de promessas divinas e de uma conversão de Israel, mas não cedo à judaização, que é um grande risco na atualidade. Eu não acredito que haja duas portas, há só uma porta. Há só um caminho, há só uma verdade, e aquele que tem a vida é o Senhor Jesus Cristo. Então, a perspectiva de salvação para os judeus é aceitar Jesus como seu Salvador, como o próprio Senhor Jesus disse: eles verão aquele a quem crucificaram. Então, os judeus, como Paulo mesmo disse, que estão desligados da videira original, foram cortados, nós fomos enxertados, podem eles ser reenxertados se eles se dobrarem à majestade divina do Senhor Jesus Cristo, recebendo-o como Messias, recebendo-o como Deus, ok? Então, eu acredito sim que há para o futuro uma perspectiva de uma aceitação dos judeus como nação, a pessoa bendita do Senhor Jesus Cristo, e assim, promessas divinas cumprindo-se na vida deles, como, por exemplo, o Senhor Jesus, no período milenial, estabelecendo Israel como um dos reinos que estarão presentes ali, nessa terra que será restaurada durante o milênio, na qual o Senhor reinará, tá certo? Com cetro de ferro. Então, somente até aqui, passo a oportunidade. Essa pergunta é para vocês dois. Quais as profecias bíblicas que estão para acontecer sobre Israel, se tratando de guerras? Amém. Primeiramente, eu queria também corroborar aquilo que o pastor falou brevemente. De fato, essa perspectiva é muito profunda, né? A problemática está sobre Israel, né? Sobre a desobediência de Israel, né? Sobre a servidura, né, de Israel. De fato, essa problemática, o ponto axial é Israel, de fato, né? Como o pastor bem trouxe aí de uma forma bastante ampla, né? E sobre essa questão de profecias a se cumprir, eu acredito que aqui eu estou observando de uma forma com mais acuidade a questão, como você mesmo colocou, de Gog e Magog. Não aquela Gog e Magog conforme abordada lá em Apocalipse, que é um uso metafórico dela, pós-milênio, ok? Mas sim a Gog e Magog conforme abordada pelo profeta Ezequiel, e que, creio eu, brevemente, em algum momento histórico, nós teremos o estourar dessa situação, que é exatamente toda essa conflagração de antagonismo contra Israel, e um antagonismo geral, né? Como o pastor também ressaltou. Nações que vão se voltar contra Israel, mas sobre Israel repousa a promessa de Deus. Somente o resto, né, que será salvo. Somente um remanescente de toda esta guerra que se levantará e que se desenvolverá e que cercará Israel por todos os lados. A questão da defesa que Israel faz é esperado, que um Estado defenda seus cidadãos, mas com o passar do tempo, com o desencadear das profecias bíblicas, principalmente, creio eu, essa questão de Gog e Magog, por exemplo, aquilo que Cristo falou, guerras e rumores de guerras, estamos no princípio de dores, né? Estamos vendo desenrolar desses sinais, conforme Cristo apontou, aguardando, né, o grande dia em que o Senhor arrebatará a sua igreja, nessa expectativa, né, do arrebatamento. Mas estamos vendo já, estamos vivenciando as palavras do Senhor Jesus Cristo com relação a pestes, com relação a guerras, com relação à fome, com relação ao esmaecimento da fé, a apostasia, né, uma igreja apóstata
que tem se multiplicado, né, um sentimento de apostasia que tem se multiplicado e que tem negado a palavra de Deus, que tem se colocado contra a palavra de Deus, e olhando também para aquilo que o professor Márcio colocou, essas nações que estão em negociação, que estão que podem vir a desencadear na Terceira Guerra, quando, por exemplo, se o Irã, de uma forma mais enfática, entrar, tá certo? Nesse escaramuça, né, que está acontecendo, ele, por enquanto, está por trás das cortinas apenas, controlando seus marionetes, aí cito o Hamas, tá certo? Que é de uma linha mais sunita, mas que eles, devido aos interesses, o inimigo do meu inimigo é meu amigo, né, dentro desse princípio, então eles abastecem o Hamas, eles têm o seu marionete preferido, que é o Hezbollah, que está no sul do Líbano, atacando Israel, também em cooperação, né, com o Hamas, e tem ainda o Jihad Islâmica. Então ele vai, através de seus marionetes, causando esse tumulto. E pensando, né, no próximo passo, talvez entrar, se envolver de uma forma mais direta no conflito, isso num equilíbrio de poder e de pressão entre Irã e Estados Unidos, que leva seus porta-aviões para lá, a Rússia, que já está envolvida numa guerra, e a China, que está em negociações diretas com a Rússia, devido a eles serem ambas nações tirânicas e comunistas, durante muito tempo estiveram em conflito e agora estão trabalhando de uma forma mais cooperativa. Mas todo esse desenhar, esse quadro, ele vai peça a peça, que nem um quebra-cabeças, montando a profecia bíblica, montando aquilo que o profeta Ezequiel, por exemplo, com relação ao texto de Gog e Magog, já havia nos descrito. Então, acredito eu que no desenrolar da história, teremos, por exemplo, a situação de Gog e Magog sendo vivenciada e Israel sendo apertado por todos os lados, conforme o pastor mesmo já havia falado, ok? Obrigado. Foi uma live, foi rápido porque teve muito conteúdo. Deus abençoe, vai com Deus. E aí, José Edmilson, faça também as suas apresentações finais, meu querido. Deus abençoe. Amém. Obrigado. Desde já agradeço novamente. Foi uma live maravilhosa. As colocações do professor, as colocações também do Márcio, né, do pastor Márcio, foram extraordinárias. A explanação foi muito boa. E o que colocamos aqui, né, para finalizar, fechar com chave de ouro, foi muito bom ter o irmão que é aliancista, tem uma outra perspectiva, então apresenta uma diversidade, né, para a nossa abordagem teológica, mas principalmente olhando para essa questão, creio eu que o mais importante para guardarmos aqui é que as palavras de Deus se cumprem e nenhuma delas cai por terra, ok? Então, o crente que está em contato direto com a palavra de Deus, que, como Jesus Cristo disse, são águas purificadoras, é uma rocha sobre a qual ele firma aos pés dele, ele não se assusta com essas situações, ele não está pasmado, ele não está em pânico, por quê? Ele vê nos acontecimentos históricos cumprimento cabal da palavra de Deus. Então, nós estamos firmes na presença de Deus. Nosso papel como igreja não é levantar bandeira nem de Palestina, que é uma coisa artificial, criada, né, como já coloquei aqui, nem também uma bandeira judaizante, uma bandeira de Israel, como se nós estivéssemos alinhados politicamente a Israel. Nós estamos defendendo, sim, o direito àqueles cidadãos que estão ali de terem a sua vida. Não estamos defendendo violência, mas estamos defendendo que a igreja está acima dessas questões e ela prega a palavra de Deus a toda criatura em atendimento à ordem de Cristo. E por todo mundo pregar o evangelho a toda criatura. Então nós temos que nos preocupar com a propagação do evangelho a Israel. E aí foi bom nessa live porque foi colocado a questão de Israel sem o olhar romântico que as pessoas têm sobre ele na atualidade, pensando que Israel é uma nação religiosa, pensando que Israel é uma nação de santos, quando, na verdade, você tem uma secularização muito grande em Israel e, na verdade, os grupos religiosos que são antagônicos de uma forma expressiva contra os cristãos são minoria em Israel, odiados pelos próprios israelenses, tá certo? São uma minoria odiada dentro de Israel, os religiosos de lá, e eles odeiam a gente de uma forma extraordinária, tá certo? Então,
sem essa visão romantizada sobre Israel, entendendo quais são as suas questões, qual é a problemática que está em torno de Israel, e entendendo que as palavras de Deus se cumprirão de uma forma cabal. Então, Israel está passando por uma tratativa de Deus, e nós, como Igreja de Cristo, temos que nos posicionar como reino de Deus, acima de todas essas questões, pregando para judeu, pregando para palestino, pregando para comunista, pregando para todos que a salvação é somente através da pessoa bendita de Cristo Jesus. Eu agradeço a oportunidade. Glória a Deus. Deus abençoe, meu querido. Deus abençoe mesmo. Muito obrigado por estar conosco aqui. Pastor Temer, vou pedir desculpa para o senhor. Infelizmente, esse celular meu está irreconhecível, está dando muito problema. O senhor mandou o link aqui do canal do senhor. Eu tentei apertar aqui. Comentário do pessoal comentando também não está aparecendo. Infelizmente, hoje está dando problema no celular. Fica à vontade, pastor, e fazer suas considerações finais. Deixa eu ver meu microfone.